Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Uma boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Não gravei ontem porque estive aproveitando uma oportunidade de passear com a família, porque devemos priorizar a nossa família, passear, aproveitar, o tempo com os nossos familiares, e foi maravilhoso aquele momento ali com a minha esposa e meus filhos. Então não pude gravar, mas nós estamos aqui para mais uma devocional. Hoje é a nossa devocional de número 80, hoje é 24 de março de 2023, hoje é sexta-feira, e até aqui nos ajudou o Senhor, e nós vamos continuar meditando nas Escrituras. Desde já eu quero agradecer o carinho dos meus irmãos que compartilham os nossos vídeos, que já se inscreveram no nosso canal. A nossa meta aí é até 150 inscritos. Você me ajude a chegar aos 150 inscritos, compartilhe esse conteúdo para a glória de Deus nas suas redes sociais, compartilhe com os grupos da sua igreja. E o texto base de hoje da nossa devocional, desse propósito que nós temos de 365 dias com Deus, devocionais diárias para te ajudar nessa caminhada com o Senhor Deus. E o nosso texto base continua no Evangelho de Marcos, Temos aprendido lições preciosíssimas aqui com esse Evangelho. E o texto hoje, o capítulo e os versículos de hoje é Marcos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 31, tá bom? Você vai fazer a sua leitura aí na sua casa, quando você for fazer a sua devocional, ou se você já fez a sua devocional e pretende ter mais um momento com Deus, e você acompanha os nossos vídeos e espera que nós lancemos os vídeos no canal para que você acompanhe conosco, para que você escute a exposição, para que você leia o texto. Então aproveite, faça a sua leitura diária. Marcos capítulo 14, versículo 1 ao 31. Amém? Vamos lá. As histórias dessas passagens que você vai ler, elas estão ligadas por um tema em comum. Nós vamos encontrar nessas passagens aqui de Marcos um tema comum. Vamos perceber esse tema em todos esses versículos. E qual é esse tema comum? É a morte de Jesus Cristo como cumprimento do plano soberano de Deus. O Novo Testamento é o cumprimento de um plano que começa lá no Éden, Quando Adão e Eva transgridem a lei de Deus, quando eles pecam contra Deus, naquele exato momento há um plano que não se inicia ali, porque segundo a Escritura, esse plano de salvação, esse plano de resgate, de redenção do homem, é desde a eternidade, antes de todas as coisas serem criadas. Mas esse plano é revelado pelo próprio Deus quando ele diz, que é o proto-evangelho, quando ele diz que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A partir dali, o evangelho, logo no seu início, já começa a ser apresentado um plano de redenção. E nós encontramos esse plano de redenção no desenrolar, no desenvolver de toda a Escritura, essa revelação progressiva. E tudo que nós encontramos no Antigo Testamento, os tipos, as sombras, apontavam para Jesus. O cumprimento dessas profecias se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, provando que a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus. E Deus está conduzindo a história. Deus não tem dois planos. Deus só tem um plano. E esse único plano vai acontecer exatamente como Ele quer, como Ele determinou, porque Ele está conduzindo a história. Então, a morte de Jesus é o cumprimento de um plano soberano.
E nós vamos encontrar o cumprimento desse plano nas passagens que serão lidas, nos versículos que serão lidos, mas também no desenvolver, no registro dos evangelistas, dos 4 evangelhos. Então, a primeira história aqui começa com um plano para prender e matar Jesus. Sabemos que os religiosos, os mestres da lei, aqueles que não criam em Jesus, por mais que eles lessem a Escritura todos os sábados nas sinagogas, muitos deles eram mestres, portanto eram versáteis, eram PhD na lei, na Torá, mas eles não creram que o cumprimento das profecias, de tudo aquilo que eles liam, estava se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que estava ali entre eles. E por eles não crerem, por eles não acreditarem, por eles não terem a percepção e o discernimento do cumprimento da revelação na pessoa de Jesus Cristo, eles começaram a tramar um plano para prender e matar Jesus, motivado pela inveja. Porque muitas vezes Jesus contrariou os ensinamentos desses religiosos, as suas tradições humanas, ou a forma como eles ensinavam as pessoas, totalmente equivocado. A interpretação, o entendimento que eles tinham era totalmente equivocado. E ali Jesus fazia um contraponto dos ensinamentos desses religiosos, desses líderes. Por conta disso, eles se sentiam afrontados, pelo Senhor Jesus, por aquele homem que eles haviam visto, conhecido como filho de um carpinteiro, de José, de Maria. Quem é esse menino? A gente viu ele crescer entre nós e agora ele se autotutila, está se autotitulando, está se autodenominando filho de Deus. Isso é uma blasfêmia. E eles bradavam, e aí eles ficavam furiosos. Então eles começaram a planejar uma forma de prender e matar Jesus. Para os líderes religiosos, Jesus era um problema que tinha que ser resolvido. Eles consideravam Jesus como mais um falso profeta que aparecera naquele contexto, naqueles tempos. Porque muitos outros falsos profetas também apareceram ali. E eles conseguiram envergonhar. Foram falsos cristos, falsos profetas, que de fato não eram de fato e verdade o Filho de Deus. Então eles conseguiram matá-los, conseguiram tirar eles de evidência. Mas esse homem Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus. Mas para eles era uma ameaça, era um problema que eles deveriam fazer de tudo para matar Jesus, para prender Jesus. Mas ao fazer isso, eles estavam cumprindo também um propósito de Deus. Porque até mesmo as perseguições, a prisão e a crucificação de Jesus é um plano divino. Então a responsabilidade pessoal deles, certamente que eles prestarão contas diante de Deus. Mas mesmo assim, eles também, essa tentativa de prender Jesus e crucificar Jesus, faz parte de um plano maior. Então, de alguma forma, eles também estão sendo instrumentos de Deus para também cumprir aquilo que está escrito acerca de Jesus Cristo. Por quê? Porque nas nossas vidas, na vida do servo de Deus, na vida daqueles que vivem os propósitos de Deus, até mesmo as adversidades, as perseguições, as lutas, as aflições, tudo isso tem um plano maior que está por trás de todas esses problemas, essas dificuldades. E para Judas era uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque de fato Judas vai até esses mestres da lei, esses sacerdotes, e ele vende Jesus por um preço de um escravo, um discípulo de Jesus Cristo, que evangelizou, que provavelmente expulsou demônios, que provavelmente curou enfermos, que provavelmente tinha um cargo de confiança, que era tesoureiro ali do ministério de Jesus. Mas agora esse homem, diz a Escritura, que Satanás entra em Judas, e Judas agora vai trair o sangue inocente. Então ele vê em Jesus uma oportunidade de barganhar, de ganhar dinheiro com essa situação. E de fato ele vai até os sumos sacerdotes, os religiosos, se compromete de entregar Jesus por uma quantia,
E mais na frente, quando aquela mulher vai entrar dentro da casa do Simão leproso, que aquela mulher vai chorar aos pés de Jesus, vai derramar o nardo, vai quebrar o frasco e vai derramar o nardo, o perfume que era equivalente a 1 ano de trabalho. Esse mesmo Judas vai criticar a ação daquela mulher e vai dizer: por que não foi vendido? Por que esse perfume não foi vendido? Para que tanto desperdício? Por que não foi vendido para que a gente ajude aos pobres? Uma falsa espiritualidade de Judas, uma falsa generosidade, porque na verdade o que a Escritura vai dizer era que ele era ladrão e ele queria roubar, ele pegava o dinheiro que ficava ali na bolsa, que ajudava no ministério cotidiano de Jesus. Então, era essa motivação que estava por trás dessa atitude aparente de Judas, uma atitude aparentemente generosa, bondosa, vamos doar aos pobres, mas ele queria roubar. Então Judas vê uma oportunidade de vender Jesus. Na segunda história, na principal passagem, nós encontramos uma mulher que reconhece Jesus como Cristo, como Filho de Deus. Aquilo que os fariseus, que os mestres da lei não conseguiam compreender, não conseguiam ter na sua mente de maneira bem clara. Os próprios discípulos tinham dificuldade de entender o ministério, a missão de Jesus. Mas essa mulher, é revelado a ela, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, que Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E ela então se manifesta ungindo com um perfume que custava o salário de 1 ano de trabalho. Ela dá o seu melhor. Ela derrama aquele perfume sem nenhum constrangimento. Provavelmente gastou todas as suas economias, mas ela demonstra, ela demonstra uma adoração, uma reverência, um amor tão sublime, tão maravilhoso, que Jesus disse que esse ato dessa senhora, dessa mulher, seria revelado no mundo inteiro, e onde o evangelho estivesse sendo pregado, essa ação dessa mulher seria pregado e anunciado como testemunho, e ela então manifesta esse amor, derramando aquele perfume, enquanto que os que estavam ali presentes consideravam isso um desperdício. Para eles, a ação social era mais importante que a adoração. O seu conceito sobre Jesus determina que tipo de adoração você irá prestar a ele. Está do versículo 1 ao versículo de número 11. Para muitos ali era desperdício, mas para Jesus era um ato de adoração. A ação social não substitui a adoração. Devemos sim, o evangelho também é social, também ajuda os famintos, ajuda os necessitados, mas acima disso, o evangelho é adoração, é entrega, é submissão ao senhorio de Cristo, é se submeter a Ele, é dar o nosso melhor para Ele. Será que nós temos dado ao Senhor Jesus o nosso melhor, o melhor dos nossos recursos, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, da nossa força? Será que nós temos dado para o Senhor Jesus o melhor do nosso culto, o melhor da nossa renúncia, o melhor da nossa obediência? Tudo para o Senhor Jesus tem que ser a primazia e o melhor. E essa mulher veio dar uma lição, uma tapa na cara dos religiosos, dos discípulos e daqueles que estavam ali, porque nenhum deles se prostrou, demonstrou reverência e adoração como essa mulher demonstrou. Então essa mulher teve mais compreensão de quem é Jesus e como ele é digno de ser reverenciado e adorado. Ela teve mais percepção disso de que os religiosos, de que os discípulos e de todos que estavam ali naquela casa. Então na próxima história nós vemos a soberania de Deus naquilo que iria acontecer. Jesus sabia exatamente onde iria celebrar a Páscoa e os discípulos experimentaram exatamente o que o mestre os havia falado. Está no versículo 12 e 15. Jesus disse: vocês vão
vai passar um senhor com um vaso sobre a cabeça com água, acompanhe eles e diga: o meu mestre está precisando de um local e ele vai celebrar a Páscoa nesse local. E o Senhor simplesmente diz: está aqui e tudo já está preparado. Jesus revela mais uma vez a sua divindade através da sua onisciência de falar algo que vai acontecer antes que aconteça. E os discípulos mais uma vez experimentaram, comprovaram de fato que Jesus é onisciente, portanto ele é Deus, ele tem um dos atributos do Pai, a pessoa de Jesus também tem, são Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois dele mostrar o controle sobre a história, Jesus revela que será traído por um deles. Naquele momento em que eles estão na ceia, Jesus revela: um de vocês vão me trair, um de vocês vão me entregar. O mestre então estabelece a ceia como um lembrete de seu sacrifício e mais uma vez revela o seu controle sobre a situação, anunciando que só tomaria o vinho novamente quando o reino de Deus estivesse estabelecido. Dos versículos 22 ao 26. Mais uma vez, Jesus mostra a sua divindade, revelando o pensamento daqueles que o criticavam, revelando que um deles ali na hora da ceia ia traí-lo, e revelando que um dia, novamente, essa ceia seria tomada, mas agora não mais na terra, mas agora no reino de Deus, quando esse se estabelecesse propriamente, quando o reino de Deus estabelecer, quando vier o governo soberano total de Deus sobre a terra, em que haverá novos céus e nova terra, e aí sim, para sempre nós cearemos nessa comunhão sublime, completa e maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, o sacramento da ceia, esse ato, nos traz à memória o que Cristo fez por nós, essa aliança de sangue, esse pacto de sangue. Então a ceia, esse pacto de sangue, nos mostra que temos uma aliança com o Senhor e trazemos à memória toda a obra de Cristo, a expansão, a eficácia de sua morte na cruz. E logo depois, Jesus vai dizer a Pedro que ele também vai negá-lo. Não apenas Judas vai trair Jesus, mas Pedro vai negá-lo. Os discípulos também irão abandoná-lo naquele momento em que as trevas terá o domínio, mas um domínio permitido por Deus, para que o Filho de Deus seja crucificado, para trazer libertação, perdão, para que assim todo aquele plano de redenção que começa no Éden vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. E ali Pedro, ainda não compreendendo completamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, diferente daquela mulher que não apenas compreende que Jesus é o Filho de Deus, mas demonstra naquele ato de entregar o seu melhor. Ela derrama aquele perfume sobre Cristo, enxuga com seus cabelos, e ali ela está demonstrando que de fato Jesus Cristo seria morto, sepultado, mas ela cria que aquele homem era o Filho de Deus e que ele viveria e ressuscitaria. E o ato dela, aquele gesto, estava totalmente alinhado com a motivação correta de agradar a Cristo, de adorar a Cristo como Senhor, como Salvador, como Todo-Poderoso. Diferente dos mestres da lei, diferente dos discípulos, diferente dos que ali estavam. Então Pedro também não compreendia que Cristo era o Filho de Deus e por isso tem um controle total da situação. Então ele se recusa a aceitar que ele abandonaria o mestre. Jesus diz: Pedro, você vai me negar, você não vai comigo até o fim. E ele, por não compreender que Jesus já havia mostrado em outras ocasiões que ele é onisciente, que ele conhece o que vai acontecer, mas Pedro se recusa a crer nisso e diz: eu não vou abandonar você, mas antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus tem um controle da história. E tudo isso que conseguimos contemplar, todos esses acontecimentos, a gente vê que as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Cristo e que Jesus Cristo está sempre mostrando que tudo o que vai acontecer está sob o controle de Deus. E isso é maravilhoso. Sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Saber que tudo que aconteceu na Santa Escritura e acontece na história desse mundo está sob o controle de Deus. Deus está sentado no trono e tudo vai acontecer conforme Ele decretou e determinou. Como você manifesta essa adoração a Jesus? Assim como aquela mulher
nós temos se derramado diante dele, nós temos tratado ele com esse respeito, com esse carinho, ou o nosso relacionamento com Jesus tem sido como o de Judas, de alguém que está ali, mas não o ama, ao ponto de obedecê-lo, ao ponto de submeter à vontade dele, ou vivemos apenas de aparência? Não, meus amados, é tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós entendermos que toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que temos e somos, tem que ser para a glória de Deus. Esse é o sentido da nossa vida, essa é a razão pela qual Cristo nos escolheu, essa é a motivação do nosso coração, e não como Judas, trocar ou trair Jesus pelos prazeres desse mundo, pelo egoísmo, pelo dinheiro, pelas coisas, pelas propostas desse mundo, e não também como Pedro, negar Jesus, dizendo que não o conhece, negando Jesus através do mau testemunho, de um comportamento que não condiz com alguém que segue a Cristo, com alguém que é discípulo de Cristo e que deve viver esse padrão como filho de Deus. Negamos o Senhor Jesus quando não damos testemunho dele através da nossa vida. Somos como os religiosos também, que muitas vezes barganhamos, que muitas vezes temos a Escritura, mas nós não temos a compreensão de quem é Cristo, do seu caráter, dos seus atributos, de todas as doutrinas, de todo o ensinamento de Cristo para nós. Como está a nossa adoração ao Senhor? E você, quando tem se sacrificado em devoção a Ele, temos sacrificado o nosso tempo, nosso eu, nossas vontades para viver a vontade dEle, sabendo que Ele está no controle de tudo, e se Ele está no controle de tudo, eu devo descansar nas promessas de Deus, eu devo crer, eu devo confiar nele, e jamais permitir que a incredulidade, que a dúvida, tire o meu coração, arraste ou arranque o meu coração dessa comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus. Ou o quanto você tem sacrificado Jesus em devoção a si mesmo. Você tem confiado e descansado no controle soberano de Deus sobre a história. Então descanse o seu coração, porque Ele está no controle de todas as coisas. Pai Santo, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. E que tudo o que aconteceu e que acontece e vai acontecer, o Senhor já decretou. Como é bom poder confiar em Ti. Como é bom, Senhor, compreender os Teus propósitos e vivê-los para a Tua glória. Ó Pai, anima, fortalece, encoraja o nosso coração. Derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo e nos faz viver os Teus propósitos todos os dias, pois Tu estás no controle de tudo e nós Te adoramos para sempre, Deus triuno, em nome de Jesus. Amém. Nunca esqueça, Deus está no controle da história. Amém.